Trindade é fundamental para uma teologia cristã saudável. Eu sei que não é simples pensar em três pessoas agindo em uma só divindade. Isso porque não é fato lógico para a nossa mente humana. Mas é possível entender a Trindade com certa lógica e de forma bíblico-teológica. E é muito importante, diga-se de passagem. Não podemos esquecer, sem dúvida, o fato de que crer na Trindade, assim como crer na união hipostática, na união das duas naturezas de Cristo, humano e divina, agindo em uma só pessoa, é por fé. É por fé. É o que nós chamamos de dogma. Dogma não é só aqueles negócios da Igreja Católica Romana, porque dogma é tudo aquilo que se crê por fé. Então, a Trindade, a crença na Trindade e na união hipostática de Cristo é uma crença dogmática. Nós cremos por fé. Mas, repito, como eu disse, é possível ter uma visão bíblico-teológica e crer na Trindade é muito importante, porque isso nos faz transitar em todos os ambientes da Bíblia de forma saudável. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, estudando o primeiro trimestre de 2025 da lição dos adultos. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 4, não é 4, sim, 4, do dia 26 de janeiro de 2025. O título da nossa lição é Deus é triuno. E nós vamos aprender sobre essas três pessoas agindo em uma só divindade. Já já eu falo uma das coisas que me fez entender a Trindade. E eu acredito que vai te ajudar também para que você compreenda melhor a união trinitária. O textuário da nossa lição está em Mateus capítulo 28 e versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falar em Deus é falar na Trindade. Falar em Deus, a gente vai ver na lição de hoje, é falar na ação trinitária. Deus é trinitário e sempre age trinitariamente. Nós vamos tratar um pouco disso hoje. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia, ou seja, são três pessoas distintas, agindo em uma só divindade. Esta é a melhor fala que nós podemos ter para entendermos bem a ação trinitária. Deus é uma só pessoa, ou seja, Deus é três pessoas agindo em uma só divindade. Palavra-chave é Trindade. Você não vai encontrar esta palavra na Bíblia em lugar nenhum, mas você vai encontrar os reflexos da Trindade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de uma forma muito palpável, muito viável, muito interessante, muito bíblica e muito teológica também. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 3, dos versículos 15 ao 17, capítulo 28, dos versículos 19 ao 20. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus, dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado.
e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Capítulo 3 de Mateus faz o relato do momento que Jesus foi a João Batista para ser batizado. E João Batista disse a Jesus: eu é preciso ser batizado por ti e vem tu a mim? E Jesus disse: João, deixa isso por agora para que se cumpra a Escritura. E no momento em que Jesus foi batizado, ao sair da água, a Bíblia diz que veio uma pomba, o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, e pousou sobre ele, ou seja, desceu sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. E esta é uma imagem da união trinitária, da Trindade, no Novo Testamento: Pai, Filho e Espírito Santo. E depois, Mateus capítulo 28, Jesus está dizendo aos seus discípulos as últimas palavras, ele ia ser assunto ao céu novamente, e ele vai dizer aos seus discípulos: ide, estai em todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não batiza só em nome do Pai, nem só em nome do Filho, e nem só em nome do Espírito, mas batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta é uma visão da Trindade. Lá no Gênesis, nós temos uma fala, no momento em que Deus ia criar o ser humano, que ele disse: façamos, no plural, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ou seja, e aí a gente vai encontrar em diversos textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vamos encontrar a alusão à união trinitária, ao Deus trinitário. Nós vamos encontrar essa alusão no texto bíblico, ok? Primeiro ponto da nossa lição: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Primeiro parágrafo: a Trindade e o monoteísmo judaico. O que é o monoteísmo judaico? É a adoração de um só Deus, é a adoração de um Deus só. Por isso, monoteísmo judaico. Letra A. Nós vamos perceber que este primeiro parágrafo é dividido em 3 tópicos. Letra A. Cada uma das 3 pessoas é chamada Deus. A Bíblia deixa isto claro. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que é um só ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito também é Deus. O nome de Deus se aplica ao Pai sozinho, dessa forma também ao Filho e também ao Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus é único, mas ele é composto de uma união trinitária. Eu gosto sempre de repetir isso aqui porque isso é muito importante. Deus é único, mas ele é composto de uma união trinitária. Letra B. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, que é formado da letra YHWH, que é Senhor, que a gente lê em hebraico, transliterando do hebraico, aliás, é Yahweh, que é de onde vem o termo Javé, ou Jeová, é Yahweh. Então, esta palavra Yahweh significa Senhor, aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho sozinho e ao Espírito sozinho. Estão aí as referências bíblicas que você, professor de escola dominical, pode conferir melhor. No entanto, aplica-se também à Trindade. Então, esse primeiro parágrafo, nós estamos mostrando que a mesma palavra que se aplica ao Pai, se aplica ao Filho, se aplica também à Trindade. Letra C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade, porque não está falando de 3 deuses, está falando de um Deus, 3 pessoas, agindo em uma só união trinitária. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. Eu vou fazer questão de grifar isso aqui, ó. Uma unidade composta, ou seja, Deus é visto numa unidade composta,
É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Ou seja, isso aqui, meus queridos, a união trinitária é para nós o alvo, o objetivo de Deus para a igreja. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada uma dessas pessoas distintas age em uma só divindade, formando assim uma união perfeita. Essa é a proposta de unidade que Deus tem para marido e mulher. São dois, mas se tornam uma só carne. A igreja, quando Paulo fala do corpo, somos diversos membros, mas em um só corpo, é disso que ele está falando. Um só corpo agindo em uma unidade. Então eu gosto de dizer sempre que a união trinitária é um reflexo para a unidade da igreja. É claro que nós estamos, ao falar da união trinitária, estamos falando de uma união perfeita, de uma unidade divina, mas que deve ser reflexo para a união da igreja. Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Já citei uma delas aqui, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1 e versículo 26. E também Gênesis 3 e 22. E disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós. Então perceba
que a Bíblia, desde a sua Gênesis, desde os primeiros textos bíblicos, eles sempre vão tratar o nome Deus numa pluralidade. Então, a divindade existe nessa pluralidade. E ainda, Gênesis, capítulo 11, versículos 6 e 7. Deixa eu marcar aqui. E o Senhor disse: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Desçamos. Isso aqui é a Torre de Babel. Perceba que o próprio Deus usa a primeira pessoa do plural. Desçamos, mostrando que são três pessoas em uma só divindade. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Revelada no Novo Testamento, ou seja, a Trindade revelada no Novo Testamento. Letra A, uma vez que este parágrafo é composto de duas letras, letra A e letra B, a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, a começar que é o texto de Mateus capítulo 28 e o versículo 19, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade está aqui. A Trindade está declarada. Ah, pastor, mas não tem o nome Trindade. Ok, mas nós temos a alusão nítida da Trindade. E também nos credos. O que são os credos? São as confissões de fé que são feitas a partir de diversos momentos do cristianismo. A Trindade é a união de três pessoas, Pai, Filho e Espírito, em uma só divindade, iguais em poder, em glória e majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Eu gosto muito do George Moltmann, que sofre algumas críticas, né, um teólogo, mas ele fala o seguinte: Deus é trinitário e sempre age trinitariamente. Mas existe uma ênfase diferente nas três pessoas da Trindade. Por exemplo, no Antigo Testamento, a ênfase do Antigo Testamento é para o Pai. A gente vê sempre o Pai ali em evidência. No Novo Testamento, a ênfase é para o Filho, porque ele está encarnado. Nos nossos dias, a ênfase é para o Espírito Santo, porque vivemos a dispensação do Espírito. Mas no Antigo Testamento, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito estava agindo. Deus Pai, a ênfase é para ele, e o Deus Filho nas aparições teofânicas ou epifânicas, e o Deus Espírito Santo estava agindo de forma contida, mas estava agindo. No Novo Testamento, o Pai está presente, o Filho está encarnado e o Espírito através do Filho. Nos nossos dias, o Pai age nos nossos dias, o Filho, Jesus diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século, e o Espírito, vivemos a plenitude do Espírito Santo. Então Deus sempre está agindo trinitariamente. Você nunca vai ver na história o Pai agindo sozinho, o Filho agindo sozinho ou o Espírito agindo sozinho. Sempre estão agindo juntos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, a ênfase histórica de cada tempo é para uma das pessoas da Trindade. Repito, Antigo Testamento, a ênfase é na pessoa do Pai, Novo Testamento, a ênfase é na pessoa do Filho, e nos nossos dias, a ênfase na pessoa do Espírito. Segundo ponto da nossa lição: heresias contra a doutrina da Trindade. Vamos conhecer duas delas e vamos tratar de uma: o unicismo e o unitarismo. Nós vamos tratar aqui na nossa lição sobre o unicismo. O primeiro parágrafo é justamente o que nós vamos tratar, o unicismo. E o nosso escritor vai deixar claro para a gente que a heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. O que o unicismo na prática fala? Deus é uma única pessoa. Às vezes se apresenta como Pai, às vezes se apresenta como Filho e às vezes se apresenta como Espírito, mas é uma só pessoa. Isto não é verdade, porque senão nós não veríamos tantas referências bíblicas mostrando a distinção entre essas três pessoas. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos o fato do batismo de Jesus nítido, claro.
Jesus está ali batizando uma pessoa. O Espírito que vem sobre ele na forma corpórea de uma pomba, outra pessoa. E ouve-se a voz do céu que diz: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Outra pessoa, ou seja, existe ali três pessoas distintas que estão envolvidas num só fato. São três pessoas distintas envolvidas num só fato. Então, o unicismo não é verdadeiro. Segundo parágrafo do segundo ponto, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. É o que nós acabamos de falar. É só ler a Bíblia. Não precisa nem ser um excelente teólogo. É só fazer uma boa leitura com atenção que a gente vai perceber que ali na Bíblia estão destacadas as três pessoas da Trindade. É nítido, estão ali as três pessoas da Trindade. Diversas vezes, ó, nos diz nosso escritor, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra pessoa. Embora ele diz eu e o Pai somos um em unidade. Embora sejam eles o mesmo Deus. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, e aí estão os textos bíblicos. É só observar esses textos, estudar esses textos e perceber que esses textos realmente falam de pessoas distintas. Não há como negar isso. É só fazer um estudo rápido aí, que seja, que a gente vai conseguir entender esta, ou perceber no texto a narrativa destas três pessoas da Trindade. Ok? Terceiro ponto da nossa lição. Unicismo. Uma heresia antiga na atualidade. Primeiro parágrafo, o problema. O nosso escritor vai nos dizer que, na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário de Deus. Existe, né, uma fala já antiga sobre um grupo, já que o comentarista não citou aqui, o escritor não citou, eu também não vou citar, mas um grupo especificamente de doutrinas de confissão de fé unicista. Eu confesso para vocês, embora eu, ao analisar várias músicas deste grupo, eu vejo muito uma licença poética sendo exteriorizada. E não vejo tanto assim essa defesa do unicismo. Mas isso aqui já foi caso tratado em convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil, em diversas convenções regionais, né? E uma coisa é certa, existem pessoas que professam unicismo nos nossos dias. Eles nos acusam de crer num Deus de três cabeças, e enfim, é preciso ter cuidado, fazer uma boa análise exegética, bíblico-teológica de várias músicas, para realmente nos envolvermos e não darmos margem para vivermos, ou praticarmos, ou defendermos, mesmo que inconscientemente, o unicismo. É muito importante nós compreendermos que Deus é uma só pessoa que age, perdão, é uma só divindade composta de três pessoas. E não como o unicismo diz, que é uma só pessoa, que às vezes é o Pai, que às vezes é o Filho e que às vezes é o Espírito. Segundo parágrafo do terceiro ponto, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? Isso é uma pergunta que se faz muito, né? Muita gente fala assim, a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão, em teu nome pregamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome profetizamos, mas o Senhor vai dizer, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. O que dizer dessas pessoas que realmente se entregaram a Cristo,
que renderam-se a Cristo através da pregação de pessoas que não eram comprometidas com o Evangelho. E aqui o nosso escritor vai trazer para a gente uma resposta que eu acho uma resposta muito válida. O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Eu achei interessante essa fala do nosso escritor, porque quando Jesus conta a parábola do semeador, Jesus deixa claro, primeiro, é claro que há uma diferença entre a parábola e o que nós estamos tratando aqui. Mas Jesus deixa claro que a semente era boa. Onde estava o problema na parábola do semeador? No solo, no terreno onde essa semente caiu. É claro que, ao fazer uma análise da parábola, a gente vai perceber que o semeador também era bom, porque o texto é enfático. Certo semeador saiu a semear. Então o texto deixa claro de que aquele semeador da parábola, ele realmente sabia o que estava fazendo. É possível inferir da parábola, claro, parábola não é um fato ocorrido, mas é possível inferir a partir dos enfeites, dos objetos culturais que Jesus usa para compor a parábola, é possível inferir que aquele semeador, ele escolheu bem a semente, ele sabia do que se tratava, ele sabia o que estava fazendo. Mas perceba que a ênfase da parábola não é tanto nem na semente, é nos solos, nos 4 tipos de solos onde a semente cai. Um solo era pedregoso, outro solo, outra semente foi lançada entre os espinhos, outra semente foi lançada num terreno não fértil, né? Me falha a memória exatamente aqui o texto exato, como diz lá, mas eram 4 tipos de solo. E o outro era o solo fértil. Perceba que o semeador era o mesmo e a semente era a mesma. Então, o que fez a semente germinar? O solo onde ela caiu. E aí é dentro desta figura que o nosso escritor aqui, o nosso querido pastor Ezequias Soares vai escrever falando que a semente é boa. Dependendo do solo em que ela cair, ela vai germinar. Então, mesmo, é possível, mesmo o evangelho pregado por mãos enfermas, como ele diz aqui, por mãos, mesmo a semente semeada por mãos infeccionadas, é possível que ela germine. É possível que ela germine. E a gente vê nisto, claro, a ação poderosa de Deus para salvar. É claro que nós precisamos ter cuidado, porque como Paulo ensina para Timóteo, faz essas coisas que eu estou te falando, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Nós não podemos ser colocados entre esses que vão ser envergonhados naquele dia. Em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome pregamos a palavra. E eu vou ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Nós não podemos ser incluídos entre essas pessoas. Mas uma coisa é certa, a palavra é boa, a semente é boa. Então, o que dizer sobre essas pessoas? Que ouviram uma música que talvez não tinha todo aquele contexto bíblico e teológico que a gente gostaria, mas que se converteram a Cristo. São conversões genuínas. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, a posição oficial. E aqui temos uma posição, de um manifesto feito pela Igreja Assembleia de Deus, que é quem lidera o movimento pentecostal no Brasil. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas deste grupos de unicista em nossas igrejas. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. E eu fiz questão de escrever aqui. É um fato diferente da licença poética, ok? Uma coisa é a licença poética, outra coisa
é a defesa. Outra coisa é a apologia que essas músicas e que alguns hinos fazem àquilo que não é bíblico teológico. Então é preciso ter cuidado com isso. Nós temos um manifesto da nossa Igreja Assembleia de Deus em relação a isso. E eu também achei muito bem colocado o posicionamento aqui do nosso escritor, quando ele diz que nós devemos destacar que não somos contra, vou até grifar tudo aqui, ó, não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo. Isso aqui não é um conflito de pessoas, é um conflito doutrinário. Os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso, achei muito bom esse posicionamento aqui do pastor Ezequias. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças, com mansidão. Ou seja, nós não temos um conflito de pessoas, nós temos um conflito doutrinário. E nós vamos nos posicionar sempre defendendo doutrinariamente aquilo que é bíblico doutrinário. Esta é a nossa posição. Que Deus nos ajude e que nós tenhamos esclarecimento, sensatez e inteligência, conhecimento bíblico teológico para defendermos a doutrina da triunidade. São 3 pessoas agindo em uma só divindade. Não se esqueça, Deus é trinitário e sempre age trinitariamente. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.